Eu sou Jamile Derspigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! A Juliana, eu trouxe a Juliana hoje aqui porque, para mim, ela tem uma história linda de sucesso e eu acho que é muito do que os adolescentes que adoram esporte pensam e têm dúvida. Então, a Juliana vai contar pra gente hoje como é que de atleta ela virou tradutora. Me conta um pouco como é que foi a sua vida profissional. Quando você era adolescente, o que você pensava, o que você fazia? Conta um pouco pra gente. Quando eu era adolescente, eu basicamente estudava, né? Tinha já tudo esquematizado, né? Eu sou a terceira de 4 filhos, então que um não conseguia sozinho, o outro mais velho normalmente me auxiliava, né? Então a gente tinha essa troca. E as minhas tardes, elas eram regadas por uma piscina. A gente saía da escola, todos os filhos com todos foram nadadores, mas a gente saía da escola e, como eu já estava dizendo, né, a gente almoçava dentro do carro. Tinha uma lancheirinha ali, a gente ia almoçando, porque o treino era uma escola de natação, né? Então a gente tinha que treinar no horário em que a escola estava com mais espaço, porque a gente ocupava a equipe de natação, né, competitiva dali, ocupava uma piscina inteira praticamente. Então precisávamos usar justamente o horário que os alunos regulares não usavam, né? Então a gente saía direto, treinávamos cerca de 2 a 3 horas dentro da piscina. Eu era fundista, então os treinos eram maiores, a gente ficava pro final. E depois tinha a parte física fora da piscina. Então normalmente a gente chegava lá por volta do meio-dia e meia, 1 hora, e saía por volta das 5 da tarde. E naquele momento, você pensava em ser atleta? Você queria seguir com a carreira dentro do esporte? Na minha adolescência, eu já era, né, atleta. Eu, com 13 anos, já tinha um dos melhores tempos do Brasil. Então, de 13 para 14, eu já estava com 14 anos, né, eu faço aniversário em janeiro, recém-feitos. Naquele ano, especificamente, o Campeonato Brasileiro tinha sido postergado de novembro, dezembro para janeiro. Não me lembro por quê. Mas em janeiro eu já fazia parte da seleção brasileira, com 14 anos. Então aquele já era a visão de futuro. E me fala uma coisa, a visão de futuro era você chegar, por exemplo, numa Olimpíada? Até onde você queria ir quando você pensava em esporte? Quando a gente pensa em esporte, a gente quer ir no limite, né? A gente vai para o limite. Eu nunca tinha pensado em Olimpíada, até que o meu técnico chegou com um papelzinho com um índice olímpico dizendo: olha, hoje você está aqui, você precisa chegar aqui para chegar na Olimpíada. Era factível? Para mim, da forma que foi colocada, não era factível. Vendo hoje, né, de trás para frente, se tivesse sido colocado de outra forma, eu acho que poderia ter sido. E me conta depois disso que aconteceu. Depois disso, eu acabei. Tem uma hora que a gente vê que a gente quer chegar no nosso limite, a gente sabe que o nosso limite vai muito além daquilo que a gente está fazendo, e a gente vê que onde a gente está, nada vai mudar. Né? Então eu estava já desmotivada, comentei até esses dias com uns amigos, né, que estavam em busca de reconhecimento. Eu falei, às vezes o reconhecimento tem que vir interno, né? Para assim, mas eu não estou sendo reconhecida, eu não estou sendo reconhecida, isso daí já adultos, né? Uhum. Não estou sendo reconhecida. Eu falei assim, gente, eu quando peguei a minha primeira seleção brasileira, eu não fui reconhecida pelo meu técnico, ele não ficou feliz, porque eu superei a pessoa que ele considerava ser a melhor, que também era atleta dele. Então, para ele, aquilo não foi legal, porque ele estava mais focado naquela outra pessoa do que em mim. E para mim foi um baita de um sucesso, eu também não esperava. Mas o reconhecimento não veio. Só que eu tinha um limite de técnicos bons disponíveis, né? Para minha área, né, de atuação, vamos dizer assim, para minha especialidade, né? Porque o atleta que é
o fundista, né, que é o de longa distância, são poucos técnicos que sabem lidar com eles. O treinamento é totalmente diferenciado. Então, tinha um técnico no Rio de Janeiro. Então, eu mostrei para os meus pais e falei, olha, eu queria pegar e treinar com este técnico. Então, a gente pegou, foi, conversou, vimos a parte de viabilidade, né? A gente conseguiu uma bolsa de estudos, né? Numa escola do Rio de Janeiro também, para a gente ter esse custo reduzido, porque eu teria que pagar um aluguel, o clube mesmo não me disponibilizou. Eu já recebia salário, desde os 13 anos eu recebia salário para nadar, né? Então, eles não me disponibilizaram um salário considerado factível para eu poder fazer essa mudança, mas eles conseguiram uma bolsa de estudos para dar essa reduzida, porque eles falaram que depois, no ano seguinte, eles fariam um estudo de viabilidade para fazer esse pagamento. Incrível, né, Ju? A gente percebe o quanto as pessoas que nos rondam durante a vida têm a sua importância no posicionamento, né? Então, o coach, o treinador que não te valorizou o suficiente naquele momento porque o olhar dele estava na preferida, né, no preferido, enfim, e os seus pais que te apoiaram na busca de um outro lugar. Isso eu acho que foi muito importante, tanto para você entender que existiu o reconhecimento por parte dos seus pais, né, que te apoiaram integralmente, porque mudar de estado a gente sabe que não é uma coisa simples. A sua coragem também de realmente topar esse próximo desafio. Então, essas coisas eu acho que elas acabam imprimindo um lugar dentro da nossa personalidade. São marcantes. E aí, você continuou atleta por quanto tempo mais? E aonde é que você parou? Como é que foi isso? Sim, eu continuei até os 19 anos. Depois que eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei lá quase um ano e meio, não durou muito. Voltei para São Paulo, fui nadar no Corinthians. Não gostava da forma de treinamento do técnico do Corinthians, tá? Toda a evolução que eu tive quando eu estive no Fluminense, porque assim, se eu queria incentivo para treinar, eu tive muito mais do que isso. Eu precisava de incentivo, precisava de atletas à altura para treinar comigo. A minha maior concorrente foi também para o mesmo clube, então eu tinha concorrência todos os dias, era uma delícia. E foi aí que eu tive os meus problemas nas costas, porque eu treinava demais. E assim, quando você vai ao limite, você vai ao limite mesmo, né? Então eu tive que parar por alguns meses no finalzinho do ano, mas no final do ano não, do meio para o final do ano. Mas quando eu voltei, eu já estava fazendo os meus melhores tempos antes de ir para lá de novo, porque tinha esse incentivo, tinha essa motivação para a gente chegar no limite. Consegui, voltei, mesmo depois de parada, voltei a pegar a seleção brasileira, não fui para os campeonatos que eu gostaria, mas quando chegou lá, o técnico falou assim, não, não precisa fazer a próxima prova, você não conseguiu, você está cansada, porque eu tinha voltado de uma fase bem ruim, né, por conta das dores. Aí eu veio que assim, não, eu não fui para o campeonato e tal, eu não lembro qual que era, mas eu acho que era um mundial, mas eu ainda posso pegar o sul-americano. E eu fui para o sul-americano. Determinada, né, Juliana? Eu gosto disso. Desafio, né? Eu acho que quem vai para o esporte tem um perfil de aceitar o desafio, né? De querer ser desafiado para superar. Mas aí quando eu voltei para São Paulo, o ambiente voltou mesmo, porque na verdade eu saí da academia, fui para um clube, mas a maioria das pessoas eram daquela academia, o técnico também era daquela academia, não era o mesmo, mas era outro, e eu não me sentia motivada. Então depois de um ano treinando mal e mal, aí eu já tinha perdido interesse, aí eu parei de nadar. Parei de nadar porque se você não tem incentivo do esporte, você precisa estudar e aí você para e você se vê num ponto que você fala assim, para onde eu vou? Né? O esporte não está me dando retorno, né? Nem financeiro, nem afetivo, vamos dizer. E aí eu fui buscar um estudo para o trabalho também, para trabalhar. É importante você dizer isso, porque quando a gente é jovem, quando a gente se dedica ao esporte, tem uma hora que é importante a gente pensar na carreira pós-esporte, porque o esporte também tem uma idade limitadora, né? Você não pode praticar o mesmo esporte até os 70 anos, por exemplo. Então ela tem uma carreira curta, qualquer modalidade esportiva, né?
o esporte como carreira, né? Isso. Eu conheço muita gente que faz o esporte, mas faz depois lazer, Por né? gosto. Por gosto, exatamente, né? Porque é gostoso mesmo. Mas não dá para você levar com o vestido, o corpo não aguenta. Você fez qual Eu faculdade? fiz administração de empresas, né? O esporte acabou me beneficiando, porque eu ainda nadava, mas nadava por prazer, né? Fazia as aulas de quando em quando, e eu consegui uma bolsa de estudos para fazer parte da equipe de natação da faculdade. Era uma faculdade que oferecia muita bolsa de estudos para atletas, então eu continuava nadando para poder ter esse benefício. Então eu estudava à noite, fiz a faculdade de administração de empresas, e durante o dia eu comecei a fazer estágio, trabalhar, justamente para ter a experiência na prática, né? E aí você terminou a faculdade e logo trabalhou na área? Como é que foi? Eu sempre trabalhei, eu fiz o estágio, né, com a parte da administração de empresas, ela te dá muitas oportunidades, né? Você trabalha, tudo tem administração de empresas, então você pode escolher a área que você quer. Eu consegui trabalhar na área, aprendi muito sobre administração, menos do que eu gostaria, porque eu sou uma pessoa que gosta do limite, né? Eu não cheguei no meu limite. Mas, mais uma vez, né, que a gente fala dos pais, né? Os meus pais, graças a Deus, tinham condições de pegar e me ajudar. Em algumas férias, eu ia fazer curso fora. Então, nas férias da faculdade, um dos estágios que eu fiz foi na Varig, né? Porque a minha era administração de empresas com ênfase em hotelaria. Então, a parte do turismo está envolvida. Eu conversei com o meu chefe na época da Varig e falei, olha, quero fazer um curso fora, isso daí vai ser um adicional para o trabalho que eu faço aqui, porque a gente faz o atendimento, né? Durante a minha adolescência, além, né, da escola, da natação, eu às 7, 8 horas da noite estava na aula de inglês, né? Então eu já falava o inglês, mas queria aprimorar. Então, conversei com o meu chefe na época e a gente fez uma pausa no meu estágio para que eu pudesse pegar e estudar fora. Então, eu tive essa vivência. Quando eu voltei, infelizmente, ele tinha sido mandado embora. Então, a promessa dele não foi paga, mas me trouxe outras oportunidades depois, porque o meu acordo era com ele. Tentaram conversar, mas já tinha mudado, muda a gestão, muda tudo. Mas eu não deixei de aproveitar o meu tempo fora, aprendi muita coisa. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso no exterior é a melhor coisa para mim, principalmente. Eu sou uma pessoa mais tímida, dá uma clareza de vida, te dá uma independência que você não consegue na casa do pai, da mãe, porque a gente está sempre protegido. Os pais buscam sempre proteger a gente. E você ter que se virar, para mim, é essencial. Então, eu consegui fazer isso. E quando eu me formei, eu já estava trabalhando realmente na área de administração. Mas foi um estágio, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, sobre a parte de estágio. Foi um estágio que eu fiz na parte de administração, mas que eu não sentia como um estágio, não me completava, né? Era um estágio que, na verdade, era limitador. Quando eu me formei, eu fui cobrar do meu empregador, que disse, olha, eu vou me formar, vocês vão me efetivar, não vão me efetivar, como é que vai fazer, porque senão eu preciso procurar outra coisa. Me efetivaram, mas com uma função não condizente com a minha formação e capacidade, exato. E aí depois eu peguei, conversando novamente em casa, tomei a decisão de pegar e ir morar no exterior. Você morou quanto tempo e aonde foi? Eu acabei ficando menos do que eu gostaria. Eu acabei ficando 4 meses na Itália, né? Eu tinha ido para ficar realmente, mas eu precisava da cidadania, que não saía aqui no Brasil. Normalmente, a gente, principalmente quando é muito jovem, a gente vai deixando o barco correr, né? Porque tomar decisões dá trabalho. Então, é uma questão até de imaturidade emocional. Também sei que, paralelo a isso, quem está no esporte percebe a autorresponsabilidade muito cedo, inclusive porque é dado ao atleta
que ele se dedique, né? Então é uma responsabilidade dele naquela hora conseguir superar o tempo, conseguir nadar melhor no caso. No esporte individual isso é mais latente. Então, mais do que o coletivo, porque você nem enxerga muito o individual dentro do coletivo, né? É a força do grupo. Acho muito importante falar isso, porque um dos nossos objetivos aqui no canal, Ju, é mostrar que a vida real, ela é diferente da vida que a gente planejou, fantasiou, a vida idealizada. A vida real, ela é o nosso dia a dia, as decisões certas, as decisões erradas, os caminhos que às vezes parecem um atalho e demoram muito mais para acontecer. Então, a gente não tem controle sobre tudo, absolutamente tudo que acontece, né? Depende muito das decisões do momento. E a partir daí, você fez uma pós-graduação em tradução, né? Isso, exatamente. Em um momento, né, eu costumo dizer que tudo que eu fiz na minha vida estava ligado aos idiomas, né? E depois que eu voltei da Itália, na sequência eu me casei, fui trabalhar numa escola americana e tive muito contato, né? Acho que foi onde eu tive mais contato com estrangeiros, contato diário e pessoal, mas fui desligada da empresa, virei para o meu marido e falei, olha, não quero mais trabalhar em empresas. Quando você não se sente reconhecido, você vai, você tenta, e eu sou uma pessoa, assim, eu gosto de trabalhar, não gosto de ficar parada não, eu sou aquela lá que se sente que tá sendo mal subutilizada, eu já começo a me incomodar. Então, passei a dar aulas de inglês, tinha, né, as empresas para as quais eu comecei a dar aula, não comecei a dar aula sozinha, aproveitei as empresas que me ofereciam treinamento para isso, porque quando eu faço uma coisa eu gosto de entender a melhor forma de fazer. Se eu não sei, eu aprendo com quem sabe. Usei isso a meu favor, aprendi muito com essas empresas e começaram a surgir oportunidades de tradução. Dentro da tradução, quando você começa a fazer, você percebe que existem formas e formas de fazer a tradução. E me conta uma coisa, hoje você falou que administra sua empresa. Então, hoje, em que momento você está? Você tem uma empresa de tradução? Exatamente. E foi um processo, né? Porque eu comecei como professora de idiomas, né? E fui migrando aos poucos. Então, eu fiz um planejamento para migrar a minha carreira de professora para tradutora. Então, enquanto eu ia fazendo a formação, a pós-graduação em tradução, a ideia era justamente deixar de dar as aulas e passar a trabalhar 100%, né? O famoso full-time em tradução. Então, foi feito um processo lento, não é de uma hora para outra, a gente não consegue. Quando a gente vai ler, a gente percebe que tem alguns estranhamentos. Né? Você lê, por melhor que essa pessoa escreva, você pensa, mas tem uma coisa estranha aqui, ou usa um termo que a gente não usa, né? Então, eu não gosto disso, então eu também não faço. E o inglês, ele tem os phrasal verbs ali, que são o que deixa o texto fluido. Pra gente, se a gente não usar phrasal verb, tá tudo jóia. Tem gente que odeia phrasal verb, tudo bem, né? Mas para eles é um uso diário. Mas nos Estados Unidos se usa uns, na Inglaterra se usa outros, no Canadá são outros. Então tem essas variáveis e eu me sentia incomodada em fazer. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a terceirizar. Então, eu comecei a criar uma rede de network entre tradutores, comecei a buscar tradutores nativos, e não só do inglês, porque eu também trabalho com o italiano, e também não me sinto à vontade de pegar e escrever para o italiano. Então, eu comecei a criar essa rede. Então, dependendo da demanda que eu tenho, até, né, às vezes o trabalho é tão grande que você não consegue fazer sozinho, então você precisa dividir, né? E depois fazer uma revisão para deixar ele conciso, para não ficar parecendo que foi feito por diversas pessoas também. Foi daí que começou a empresa. É uma empresa relativamente pequena, não chega a ser, a gente pode considerar como uma empresa de garagem, que nem do Bill Gates, que começou a Apple, né? Boa comparação, né, Ju? Né? Mas eu tenho cerca de 60 pessoas do mundo inteiro que que auxiliam a empresa a auxiliar os clientes, né? Então a gente consegue auxiliar mais cerca de 60 tradutores de todo o mundo. Agora, tem uma curiosidade sobre você. As pessoas, quando sabem, se surpreendem.
Como você trabalha com o mundo todo, os horários são diferentes. Por isso que você queria fazer essa pergunta. Aham. Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que existe eu vou falar isso, mas de forma positiva, um preço a se pagar, né, quando a gente quer atingir algumas metas da vida, né, alguns objetivos. Não é simplesmente, cheguei lá e aí eu me acomodo. Até porque o lá é diferente para cada pessoa. Então, o lá para uma outra pessoa ouvindo a sua história poderia ser, pô, que legal, ela fez a transição e tá bacana, ok, termino aqui, né? Mas não, eu acho que a gente sempre tem como se superar e a gente precisa olhar o próximo passo. Porque a partir do momento que a gente se acomoda na profissão, a gente morre. Sim. Né? Você não tem mais estímulo, você não tem mais coisas novas para conhecer, para atingir metas. Então, eu gostaria que você nos dissesse que horas você acorda para conseguir atender os seus clientes que estão espalhados pelo mundo. Conta pra gente. Eu costumo acordar entre 3 e 4 horas da manhã. O normal é às 3 horas da manhã. Normal. E normalmente às 3 horas da manhã eu já estou trocando e-mails com clientes ou com potenciais clientes, porque é o horário, né? Hoje a gente está com umas 5 horas de diferença entre Brasil e Europa. Então, para a Itália, se não me engano, está com 5 horas agora. Então, às 3 da manhã daqui são 8 horas da manhã lá. É importante isso, né, Ju? Porque a gente olha e fala, nossa, às 3, eu não conseguiria fazer isso. Pois é, tá tudo certo. Quem consegue, quem não consegue. Mas quando a gente busca se diferenciar, atender o cliente aonde ele estiver e da forma que for, e você já se acostumou também, isso já entrou na sua rotina, né? Eu faço isso há mais de 10 anos. Então. Mais de 10 anos. E quando não faço isso, o meu dia não rende. Porque durante o dia, né, do local, o telefone toca, a gente recebe mensagem. Hoje em dia o WhatsApp, eu falo que ele aterroriza a minha vida e estou tentando entender uma melhor forma de me organizar com o WhatsApp, porque hoje em dia cliente manda tudo para o WhatsApp e não é a melhor forma de organização para uma empresa, né? Você acaba se perdendo e quando você é uma empresa, porém a administração ela é feita solo, né? Sou eu que faço ainda toda essa parte burocrática, então você acaba às vezes deixando de atender o cliente porque você se perdeu no meio das 200 mensagens de WhatsApp que você recebeu durante o dia. Mas o horário que mais rende o meu trabalho é realmente o horário que não é o horário comercial daqui, mas sim o horário comercial, o início do horário comercial europeu. Ô Ju, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você me dissesse duas coisas. O que você acha que foi fundamental para você chegar até aqui? E a outra coisa é o que você deixaria de conselho, uma frase de estímulo para quem está começando agora? O que foi fundamental para mim foi incentivo, né? Porque embora eu tivesse a vontade, eu não faço nada sozinha, né? Então os meus pais me ajudaram muito. Em alguns momentos não dava, se não dá, não dá, né? Em outros momentos dava, então vamos lá, vamos fazer conta, vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Porque eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse estudado fora. Né? Às vezes a pessoa consegue pegar e fazer o trabalho que eu faço estudando o idioma aqui no Brasil, mas ela tem que ter uma parte cultural muito forte, né? Um conhecimento cultural muito forte dos outros países para poder fazer o trabalho, porque o tradutor ele também trabalha com a tradução das culturas, não é só de palavra, então precisa muito disso. Então eu tive tanto incentivo do meu pai, da minha mãe, quando eu quis fazer as minhas coisinhas, né? Sair de São Paulo, sair do Brasil e vamos. Então são pessoas que gostam também do mundo, então isso daí foi muito importante para mim. E também do meu marido, porque quando eu resolvi fazer a transição de carreira, eu só pude fazer porque ele virou e falou assim, vai que eu seguro a barra.
né? Porque você vai deixar de fazer uma coisa que você estava fazendo, que você estava ganhando dinheiro suficiente para as suas coisas daquela forma, e você passa a uma carreira que você vai começar do zero. Então, você não sabe se você vai conseguir receber o que você recebia antes e em quanto tempo você vai receber o que você recebia antes. Então, é um mundo desconhecido, você vai para o desconhecido. Então, eu precisei muito disso para poder chegar onde eu estou. E a frase, eu vou usar uma questão voltando para o esporte. Tá? Eu sou uma pessoa que trabalhou muito com esporte individual e o meu pai, eu tenho praticamente 1,80 m, né? Eu sou uma pessoa pequenininha. Meu pai é jogador de basquete, um eterno jogador de basquete. Agora, no meio dessa bagunça, a felicidade dele é poder voltar a jogar basquete com os amigos, porque ele fala que o esporte individual, ele limita muito a gente. E o esporte em equipe, ele agrega muita coisa, porque as decisões, elas podem ser tomadas sozinhas, mas se você errar aqui, tem alguém para segurar ali, então para que nós somos pessoas muito melhores com o esporte em equipe. Eu acho que os dois se complementam, né? O esporte individual fez eu ser quem eu sou hoje, mas eu sei que em grupo a gente faz tudo melhor. Então a gente não consegue chegar onde a gente quer sozinho, a gente precisa de pessoas. Eu não cheguei como empreendedora solo, né? A empresa ela é sozinha, eu conto com colaboradores, mas ela não seria o que é se eu não tivesse parceiros que me ajudassem a chegar aqui hoje. Então, parceria. Perfeito. Perfeito. Linda história, Ju, linda. Parabéns por ter conquistado tudo que você conquistou. Queria agradecer demais você disponibilizar o seu tempo e a sua história para contar aqui no canal. Obrigada, Ju. Obrigada a ele. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.